E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago Arte e eu queria passar para vocês aqui um tutorial rápido de pintura digital. É meu primeiro tutorial, então se faltar alguma informação aí, deixa nos comentários. E primeiramente, você que está acompanhando aí, começando a acompanhar esse tutorial, eu gostaria de dizer que esse tutorial ele não é para quem está querendo aprender a desenhar, é um tutorial de pintura digital. Então já é para uma pessoa que procura pintar no computador e não sabe. Sabe pintar no papel, mas não tem experiência com computador. Então, vamos embora. Vamos embora. Inicialmente, você vai ter o desenho, ou você pode escanear ele, que nem eu fiz aqui, ou você pode desenhar direto no computador. Mas isso você precisa ter uma tablet, precisa ter uma mesa digitalizadora. No caso, eu uso uma da Wacom, a Bambu, e, e ela te ajuda muito na hora de desenhar. O programa que eu estou usando aqui é o Manga Studio, a versão 5, né? Que parece muito com o Photoshop, só que ele é próprio para ilustração. Tem algumas. Photoshop tem algumas funcionalidades mais do que ele, mas na questão de pincéis, estabilidade do pincel, então ele tem uma ferramenta que dá para você configurar a estabilidade do pincel, para ele não sair tremido o traço. Você pode girar a folha também. Você é como se fosse trabalha como se fosse na realidade, porque muitas vezes você não vai ter a coordenação motora para fazer um traço numa certa posição. Isso acontece com todos os desenhistas, não é só comigo. Então o que você faz? Você vira a folha para você conseguir ter um ângulo melhor aí para riscar. Então, vou mostrar rapidinho aqui para vocês a parte dos pincéis que você mais usa. Então aqui nós temos o brush de lápis, né? E que você pode fazer o esboço, ele tem um traço diferente. Deixa eu configurar ele aqui para mostrar para você. Então vamos lá. Aqui é a estabilidade, né? Você tem aqui o tamanho do brush, ó, você vê que ele aumenta e diminui. E aqui a densidade, né? 100%, hardness também, ele também ajuda na densidade. Então, quando você está com a estabilidade baixa e eu preciso fazer uma curva, ela sai extremamente irregular, né? Ela sai dessa forma. Então aqui eu já estou usando a tablet, ó, e ela não sai. Só que quando você aumenta, vou fazer um traço aqui com estabilidade zero. Quando você aumenta a estabilidade, ela te dá mais firmeza para você fazer a curva. Então, repare que aqui ela já deu uma melhorada. Deixa eu aumentar para 30, que é o normal que eu uso aqui. Então, repare que aqui, ó, você tem umas curvas extremamente bruscas, né? Aqui, ó, repare nesses pontos. Já aqui você tem uma forma mais arredondada. Se eu fizer devagar, ele fica melhor ainda. Então, isso aqui na hora que você está riscando é extremamente importante. Isso te dá uma estabilidade muito grande na hora de fazer um contorno num personagem. Então, esse é o fator que, para mim, o Estúdio Mangá ele é o programa mais completo no momento para ilustração digital. E aqui você tem, nessa chavinha, você tem configurações da tinta, que tipo de tinta você vai usar, se você vai usar uma tinta que faça uma multiplicação, que se misture, uma tinta que escureça o que está embaixo, uma tinta que clareia, se você está com uma cor muito clara e você quer sobrepor, mas isso aqui eu não recomendo utilizar de início, porque é mais interessante você utilizar uma camada para fazer o traço ou fazer a pintura que você quer. Então, para não perder muito tempo, o pincel aqui você tem, aqui é o lápis, então você tem alguns traços de lápis e pastel também. Você tem vários tipos de traçado de pastel, então reparem que ele dá
Cada tipo de lápis ele tem um resultado aqui em estética. E aqui nós vamos ver agora os pincéis. Os pincéis também, da mesma forma como no Photoshop, ele tem esse traçado personalizado, né? Cada tipo de pincel tem um traço. Esses aqui são tipo marca d'água, como se fosse aquarela, né? Você tem aqui um efeito bem característico mesmo de pincel. E aqui você tem que dar uma pesquisada para ver qual que vai ser o que você vai utilizar, que você vai melhor se adaptar ao tipo de arte que você faz. Aqui tem um outro também, que esse aqui é pincel indiano, tinta indiana, desculpa, tinta pastel. Então ele simula todo o pincel, todas essas tipos de técnica que são mais usadas na pintura, tal. E isso aqui te ajuda muito. Lembrando que a questão da estabilidade ele aparece em todos os pincéis. Você pode ver que densidade do pincel, que a dureza, né, que a consistência do pincel na hora que você vai riscar. Isso aqui também dá um efeito muito legal na pintura. Mas vamos seguir aqui. Então tem a caneta, que ela é para arte finalizar. Então repare que a forma que, estando bem estável, você configurando ela para estar estável, você consegue escrever, fazer sua assinatura. Então o programa ele te dá essa liberdade. Isso no Photoshop eu já não tenho. Aqui também tem estabilidade. Eu costumo usar no máximo 30, porque senão o pincel ele fica muito lento. Então não é que eu estou fazendo a curva devagar aqui, porque dependendo da curva, para ele estabilizar, o traço ele fica com delay, fica mais lento. Então aqui você tem spray, isso aqui eu não uso para nada, pode ser que você venha a usar. Aqui a borracha ela também tem alguns brushes, alguns tipos de brush e alguns tipos de intensidade, né, da borracha. Eu sempre deixo ou 100% aqui, dependendo do que eu for apagar, para não apagar muito, aí eu coloco 50%. Deixa eu selecionar a camada. Aí vocês vejam que borracha apaga. E tem as teclas de atalho também, que você pode ver, ó, lata de tinta G, borracha E de Acer, P de caneta, B de brush, que é pincel, e pencil não seria lápis, né? Pen, caneta e pencil lápis. Então, aqui você tem as cores, a paleta de cor. Isso aqui você pode modificar também, se você quiser aumentar, se você não está enxergando direito a paleta. Então você pode mexer aqui. Se você... Deixa eu ver aqui se... Aqui você tem outros tipos de paleta. Tem umas paletas mais com variações de vermelho aqui. Vocês podem ver que são muitos. Independente da cor que você usar, ele vai te dar essas variações. Se eu pegar um verde aqui e vir aqui, aí ó, repare que só tem verde. Então aqui são as paletas de cores mais marcadas, assim. Você consegue selecionar de uma forma mais dinâmica. Aqui não, aqui já é mais para quem tem mais experiência em pintura e consegue compreender o tom de cor que vai melhor se adequar ao desenho. Então vamos para a parte da pintura. Então você tem um desenho esboçado. A partir desse desenho você vai fazer uma arte final, que é o contorno, né? Aqui no caso eu deixei em contorno em preto. E esse contorno preto, aqui eu mexo na opacidade, ele está como escurecer. Não posso pôr multiplicar também, que não tem problema. Assim que você pegar o desenho esboçado, você vai arte finalizar ele com pincel de caneta, para dar esse resultado aqui. Então o seu desenho ele vai ficar bem limpo, né? Vocês reparem que os traços do Mangá Studio, quem tem uma tablet, se você tem uma mesa digitalizadora, uma tablet, você consegue dar um resultado muito bom. Então, depois que você fizer todo o contorno da imagem que você quer, arte finalizar a imagem,
você vai vir para a pintura base, que é a cor basicamente do personagem. Então, tendo aqui a cor do personagem, repare que eu já determinei aqui uma cor para o personagem, para os personagens no caso, e a partir dessa cor aqui eu comecei a jogar os efeitos. Então, como que você divide uma pintura digital? Em camadas, basicamente, em camadas de cor, em camadas de luz e camadas de sombra. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Então, a partir daqui, vou até ocultar a cor aqui para mostrar para vocês a camada de sombras. Então, aqui eu tenho a camada de sombras. Essa é a minha camada de sombras. Reparem que não procurei detalhar muito, né? Porque é uma imagem meio cartoonizada no mangá. E aí aqui eu utilizei a camada de sombras, né? E aqui eu utilizei a camada na verdade, de sombra do ambiente, né? Que está a luz do ambiente, mas na verdade é uma sombra do ambiente, porque aqui vai influenciar na cor base do personagem. Então repare que aqui, ó, uma, já tenho uma pintura. Com essas três camadas eu já tenho, unindo as três camadas, lembrando que a camada de cor geralmente, assim, na maioria das vezes, pelo menos quando eu faço minhas pinturas, eu uso ela como normal. Ah, como assim normal? Normal está aqui, ó. Aqui você consegue modificar, escurecer, multiplicar. Isso aqui são efeitos que você dá na camada que ela vai reagir com a camada de baixo. Então vou deixar ela como normal. Aqui a camada de sombras, ela está como multiplicar. Por que multiplicar? Para ela se unir, né? ela ficar mesclada a camada de baixo, mas de uma forma separada. Aí vocês podem ver que o efeito muda. Ó. Tem multiplicar aqui. Vamos mudar para Dark. Dark ela também já dá um outro efeito. Deixa eu ver. Screen, Glow. Não, aqui ela clareia. Então, isso aqui você pode testar quando você estiver pintando. Você vai fazer esses testes para ver como melhor ela vai se adequar aos tipos de sombra. Aí aqui ó, você modifica a intensidade da sombra. Se você estiver muito escuro, estiver muito claro, você modifica. Vou deixar em 70 mesmo. A camada de luz ambiente, que nem eu disse, que ela vai, sombra ambiente, ela vai influenciar na cor base, né? E isso vai te dar um resultado, assim, um controle maior na hora de você escurecer, ó. A sombra do ambiente. Essas três camadas são assim, a chave da pintura digital. Aí no caso, eu precisava mesclar mais o contorno dos personagens de uma forma mais. Tem a ver com a cor, né? Com a cor base do personagem. Então aqui eu fiz uma camada colorida, onde vocês vão visualizar ela assim que eu diminuir a intensidade aqui do contorno. Então aqui repare que a camada ela ficou bem colorida agora. Parece que está até meio que sem cor. Se eu tirar a cor base dá para ver melhor. Então aqui você tem a camada colorida, que é para camuflar mesmo os contornos no desenho colorido. Aqui vocês podem ver que fica dessa forma. A camada de preto eu deixei mesmo para mostrar para vocês como que é o processo de pintura. Então o desenho basicamente pronto. Vou adicionando essas camadas, né? Primeiramente a camada de sombra, depois a camada de luz, né? Se for necessário, e a camada de sombra ambiente aqui que eu usei para dar esse efeito de luminosidade aqui na sombra que está influenciando os personagens aqui. Então vem a camada do sol que eu utilizei para fazer a ambientação, né, dos personagens, para eles não ficarem de uma forma chapada com relação ao fundo. Aqui as influências da luz. Essa é a minha paleta de cores, então procurei usar o mínimo possível, porque quanto mais cores você, por exemplo, se você for colorir direto,
pelos tons de cor que você está vendo agora aqui, com todas as camadas unidas, isso aqui são muitas horas de trabalho. Então, para você diminuir esse tempo e ter um resultado bom também, eu recomendo esse tipo de técnica de fazer pelas camadas. Eu pinto desse jeito e tem outros artistas internacionalmente que eles também fazem desse jeito. Outros artistas gringos que eles também fazem. E não tem problema nenhum você fazer isso. Você pode, é recomendado porque você tem um controle melhor na hora de pintar e fazer as camadas. Então, é, aqui eu tenho a influência, na verdade, primeiramente eu utilizei o fundo, né? O fundo eu precisava saber como que é o fundo, né? Para conseguir aplicar as iluminações e procurar ver. Então, na verdade, quando eu peguei o fundo aqui, eu já, pelo tempo que eu desenho, eu já tenho uma noção de como que o sol está batendo. Então, o sol está praticamente em cima dos personagens aqui, um pouquinho, né? Projetado aqui na frente. Então, eles estão embaixo de árvores, então, de cerejeiras. Então, isso aqui também influencia muito na hora de você pintar. Então, você tem que avaliar tudo isso na hora que você está pintando, para que o seu desenho tenha uma relação direta com o fundo, né? Não seja um desenho simplesmente pintado de uma forma aleatória, porque isso não vai dar o efeito que você espera. Então, também aqui, como o cabelo ele tem uma textura diferente da roupa e da pele, eu utilizei uma camada de reflexo para realçar o cabelo, no caso, e para dar esse efeito mais, como que eu posso dizer? É um efeito mais de reflexo mesmo, de uma superfície diferente, para não ficar tudo com o mesmo aspecto, né? Tudo com o mesmo tipo de textura. Então, basicamente isso, né? Aí é que tem um pouco de experiência também de desenho, né? Que você, na hora que você tá pintando, quando você começa a pintar, você tem que pensar em tudo, né? Os personagens estão embaixo de árvore, os personagens estão debaixo de árvores, são cerejeiras, então essas cerejeiras elas soltam folhas, então você tem que fazer uma ambientação das folhas para saber qual que é o efeito que vai dar. E basicamente ficou assim. Eu gostei do resultado, porque não foi uma coisa muito trabalhosa assim, de se fazer. E o resultado ficou bem legal, assim, dentro do traço, né, do estilo que eu adotei aqui para fazer a ilustração. O fundo eu peguei de uma foto, porque como é um tutorial rápido, então não queria ter muita dor de cabeça na hora de pintar isso aqui. É uma coisa mais, um conteúdo mais educativo do que educacional do que um conteúdo de portfólio. Mas é isso, galera. Acho que já deu para entender um pouco como funciona o Mangá Studio. Se vocês gostarem das explicações, deixem um gostei aí para eu saber e para mostrar outras funções do Mangá Studio também, porque esse programa eu não mostrei nada, né? Basicamente, pouco tempo para mostrar. Mas em próximos tutoriais eu consigo mostrar mais as funções 3D, as funções 3D do programa, as funções de paginação, né, de layout de página para fazer quadrinhos. Você tem uma gama muito grande de funções aqui no programa que eu não pude mostrar nesse tutorial. Mas com certeza nos próximos tutoriais isso a gente vai ver e vai descobrir. Esse programa ele tem um site também, que é o Smith Micro, que é a produtora de software, né? Ela também faz programas 3D. E aqui você, olhando aqui na playlist dele, você tem Mangá Studio 5, onde aqui tem mais tutoriais e se vocês quiserem pesquisar, aqui é um excelente lugar, aprendi muito aqui nessa parte. Qualquer dúvida que eu tinha aqui, eu procurava aqui, está em inglês, mas é, é uma coisa bem simples mesmo, não tem que falar inglês fluente para entender. E o programa é muito fácil de usar, recomendo mesmo. Até hoje eu estava desenho há 20 anos e estava procurando esse programa, vim encontrar agora.
Mas é isso, gente. Um abraço aí, espero que vocês gostem e até a próxima. Falou!